Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo vídeo da playlist, os 10 roteiros que você deve assistir antes de morrer ou antes de virar um roteirista profissional. É isso mesmo, a gente está fazendo aqui uma série por décadas de filmes importantes no roteiro que valem a pena uma discussão, vale a pena uma análise para você usar como referência. E o do roteiro que nós vamos analisar hoje, o filme que nós vamos analisar hoje, é A Montanha dos Sete Abutres. Ele não é um filme ganhador de Oscar, mas foi indicado. E também não é um filme muito conhecido, popular, assim como foi Cidadão Kane, por exemplo, que nós começamos a falar no primeiro episódio dessa série. Mas é um filme muito importante, porque ele marca o início de uma década que é chamada a década de ouro do cinema americano. Ele foi produzido em 1951. E começa a dar aí alguns pontos, algumas indicações de que as produções de Hollywood nessa época estavam começando a valorizar muito mais o roteiro do que a produção em si. E isso começou lá com o Cidadão Kane mesmo, onde os filmes eram quase todos autorais. Eram filmes onde os diretores comandavam tudo, o roteiro, a produção, todas as etapas do filme. Aos poucos o cinema foi começando a ver que o trabalho em equipe e com várias funções era otimizado e até ficava melhor, né? Uma produção mais interessante, mais bonita e também mais barato, né? Então ele começou a perceber isso e o roteiro começou a ter uma valorização muito importante nessa década. E uma coisa importante a dizer também, por que isso? Em 1950, né, era o auge, o início, né, da popularização grandiosa da TV, né, nos Estados Unidos. E o cinema começou a sentir o reflexo da perda de audiência por causa da televisão. Muitos começaram, inclusive, falando que a televisão ia acabar com o cinema nessa época. Então o cinema começou a investir pesado, né? Hollywood começou a investir pesado nas produções. Pela experiência que eles tiveram com o Cidadão Kane, cada vez cenários melhores, mais bem elaborados. E aí o roteiro, sim, começou a ter uma preocupação maior. Não é que não se preocupava antes, mas é que antes se preocupava mais com a narrativa, que era quase uma transposição do teatro para o cinema, tanto que os grandes salas de cinema no início, nessa época, eram chamados de cine-teatros, porque na verdade se trazia aquela narrativa, aquela linguagem, aquela experiência do teatro para aquele ambiente ali, só que em vez de ter atores apresentando a peça, era uma tela de cinema. Então a história buscava representar aquela história, aquela narrativa do teatro. A partir de 1950, o cinema começa então a elaborar uma linguagem mais moderna, que foi resultado nas que nós temos hoje. Isso só começou também lá para os anos 70, os anos 80. Nós vamos até fazer uma live aqui muito legal, que fala exatamente sobre isso, esse renascimento do cinema hollywoodiano americano, a partir dos anos 70 e 80, com diretores que hoje são absolutamente conhecidos, né? Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, essa turma aí que é responsável, talvez, por essa linguagem moderna que nós temos hoje no cinema, que começou lá em 1970. Então, Montanha dos Sete Abutres é um filme muito interessante para a gente ver, para a gente começar a entender quais os pontos, a estrutura que a gente tem hoje, né? E como isso foi relevante para aquela época. E se pensar bem, a década de 50 foi realmente uma década de ouro. Nós temos aqui vários exemplos de filmes que retratam mesmo essa grandiosidade da época, musicais, né? Vários musicais, vários filmes importantes. Eu trouxe até alguns para vocês aqui, para a gente conversar, por exemplo, Cantando na Chuva. Um filmaço, um clássico, né? I sing in the rain. Não vou fazer passar essa vergonha cantando aqui, não. Mas Cantando na Chuva foi um filmaço que conta exatamente a transição do que foi o cinema mudo para o cinema falado. Há um Paz e Eternidade, um grande filme, um drama, né? Um filme de guerra. Os Homens Preferem as Louras, um filme que começou e despontou a carreira de Marilyn Monroe, né? Então é um filme já colorido, também um musical. Os Brutos Também Amam, o Faroeste, né? Essa década também foi uma década de ouro para assistir o Faroeste. Ele começou antes, lá mesmo em 1939 já tinham alguns filmes, né? No Tempo das Diligências, por exemplo, de John Ford. É um filme referência também nessa época aí. Mas na década de 50, vários outros filmes, principalmente com John Wayne, né? Encabeçaram aí as listas dos filmes de Faroeste. Sindicato de Ladrões, em 1954, que o filme que despontou aí Marlon Brando. Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock. Ele fez vários outros, né? Que também preparou aí para os anos 60, que também fez vários outros filmes depois. Em 1954, Sete Samurais, de Akira Kurosawa. E nessa época também, nessa década de 50, a gente começa a ver vários outros diretores não americanos, europeus e asiáticos
fazendo filmes e produções grandiosas em Hollywood, mas também filmes europeus que começaram a ser valorizados nessa época, né? Começou a sair um pouco dessa indústria americana para também o cinema europeu e o cinema asiático, e também até alguns exemplos aqui no Brasil. Depois a gente vai falar sobre isso. Juventude Transviada, um filme que é, assim, é uma referência mesmo, talvez seja o filme que mais represente o que foi esses anos 50, porque depois do pós-guerra americano, né, na década de 45, na década de 40, quando acabou a guerra, que a sociedade americana experimentou um boom, né, de crescimento econômico, as mulheres que saíram para trabalhar não queriam voltar para casa para lavar e passar, então começou o momento feminista, né, começou aí vários movimentos também da juventude, que resultou, né, em 1960, na década que foi a década da liberdade nos Estados Unidos, nos movimentos sociais. Então, Juventude Transviada mostra exatamente o que foi a década de 50. E também um dos 3 filmes que o ator James Dean fez, que teve uma carreira meteórica, fez um sucesso estrondoso, mas morreu num acidente de carro, né? Muito, muito triste. Mas ele deixou esse filme aí que marcou realmente essa década. 12 Homens e uma Sentença, um filmaço que aí sim um roteiro denso, pesado, né? Uma produção enxuta. A maioria das cenas são numa sala onde os jurados estão ali debatendo, né? O diálogo muito forte nesse filme, sensacional. Em 1956, Os 10 Mandamentos, né? Não é o da Record, não. É do Cecil B. DeMille mesmo. Um filmaço, né? Um clássico até hoje, né? É um filme que fala muito pra gente ainda, muito bem feito, colorido, né? Isso foi até mesmo uma estratégia de Hollywood. Eles começaram a usar uma técnica chamada Technicolor, para poder... A televisão era preta e branca nessa época ainda. Então a televisão trouxe essa cor exacerbada, né, essa cor muito forte, porque as pessoas que viam aquela imagem lindíssima no cinema, em detrimento da televisão, né? O cinema sempre teve assim usava de uma estratégia para vencer a televisão, como é hoje. O cinema 3D, por exemplo, né, a volta dele, já morreu, ninguém fala cinema 3D de novo, né? Mas agora as telas enormes, né, novas formas de gravação, sempre acontece isso. Então os 10 Mandamentos usa essa técnica, né, de colorização forçada, vamos dizer assim, né, mas é muito colorido visualmente mesmo, para poder vencer ou chamar mais a atenção do que a televisão. E para terminar, Ben-Hur, um filme que durante muitos anos foi o filme de maior premiação no Oscar, teve 11 Oscars, só foi derrotado. Na verdade, ele empatou, né, com o James Cameron no Titanic, todos os dois tiveram 11, e depois, se eu não me engano, o Retorno do Rei, né, a Sociedade dos Anéis, o Retorno do Rei, que teve mais premiação do que ele, né, do que o Ben-Hur. Isso agora, né, em 1999, então há mais de 40 anos, Ben-Hur foi um filme que durou aí durante muitos anos como o maior indicado, o maior filme premiado, né, de Hollywood. Então essa década não foi brincadeira, né? Foi uma década que realmente ela trouxe aí um alicerce muito grande para as produções de Hollywood, e o roteiro começa então a despontar como uma das principais ferramentas para se contar a história, para se prender a audiência, né? Não só a imagem através da colorização dos filmes, mas também uma estrutura de roteiro mais adequada e mais diferente, distante um pouco daquilo que vê no teatro. Foi adquirindo uma linguagem própria, né? E é por isso aí, então, que eu acho importante a gente trazer a Montanha dos Sete Abutres, porque a gente começa a ver ali essa estrutura que a gente tem hoje. Uma introdução no início, a apresentação do personagem, um ponto de virada, o desenvolvimento. Deveria ter um segundo ponto de virada, o clímax e a conclusão do filme, né? Mas ele não é assim. Ele tem algum ponto de virada, mas não tem um segundo, né? Vamos começar a falar dele para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Bom, vamos falar da sinopse. Para quem não viu o filme, né? É um jornalista que eticamente muito duvidoso, no comportamento dele como profissional. Ele não se importa de mentir, de aumentar a notícia, né? Então ele vai demitido de Nova York, ele vai procurar emprego, e ele vai achar emprego numa cidade chamada Albuquerque, que fica no estado Novo México, nos Estados Unidos. Pessoal, isso aí o próprio filme já é uma crítica a essa sociedade americana que vinha preferindo a televisão em detrimento ao cinema. O diretor do filme, que é o Billy Wilder, né, que ele também fez o roteiro do filme, ele também é um roteirista, ele faz aí uma crítica, exatamente, ele era jornalista, e ele faz aí uma crítica a um dos pilares
da sociedade americana naquela época, que era exatamente a imprensa, e que fazia com que as pessoas ficassem em casa, né, para ver os telejornais, as informações. Então ele meio que faz uma crítica à sociedade, colocando o cidadão americano do meio do oeste dos Estados Unidos, né, que é o mesmo pessoal que vota no Trump hoje, né, é o mesmo pessoal que é racista, né, que acredita em qualquer coisa, que fake news. Ele faz uma crítica como essas pessoas gostam do espetáculo, do sensacionalismo. Então ele faz ali mesmo uma crítica social muito importante. Tanto que na época o filme nem fez sucesso. Tá? Inclusive eles chegaram a mudar o nome do filme para tentar fazer as pessoas ir ao cinema, e mesmo assim não foi. Por isso que esse filme é relevante hoje. Na época ele nem foi. As pessoas nem assistiram muito ele, mas hoje realmente ele fala muito para a gente, não só da profissão e da ética jornalística, né? Quem fez comunicação, faz comunicação, com certeza algum professor já passou esse filme na sala de aula. Então ele não fala para a gente apenas sobre a ética, né, do jornalismo, mas também ele mostra como a sociedade, como a população, ela pode ser facilmente induzida ou valorizar certos temas, né, certas situações, puramente pelo espetáculo. Tá? Então esse jornalista muito bem vivido, inclusive, né, pelo Kirk Douglas, que faz otimamente, como grande ator que ele é, né? Ele encontra esse emprego dessa cidade, Albuquerque, que é uma cidade pequena, né, que não acontecia nada, que ele fica lá durante muitos anos, muito tempo sem fazer nada, cheio de saco cheio, porque ele é um cara que é acostumado a fazer reportagens grandiosas em Nova York, né, tendo que ficar ali e falar sobre coisas do dia a dia de uma cidade muito pequena do interior dos Estados Unidos. Até que ele é direcionado, né, para fazer uma matéria no interior, ainda na zona rural da cidade, e aí no caminho ele descobre que uma pessoa estava soterrada, preso, né, numa caverna que havia desabado. Aí pronto, esse é o primeiro ponto de virada do filme. A partir daí, então, ele deixa a outra matéria lá, começa a se centralizar nela e faz todo o desenvolvimento do filme, como ele vai explorar essa situação para o benefício dele. O homem poderia ser resgatado em um dia, mas ele faz o cara ficar 5 dias lá dentro da caverna para poder vender jornal. Só que a coisa foi tomando uma proporção tão grande que escapou na mão dele, né? E ele acaba se arrependendo. Só que aí que vem a questão da estrutura do filme. Ele não tem um segundo ponto de virada tão claro como foi o primeiro. E porque naquela época não tinha mesmo. Essa estrutura foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. Não foi porque eles erraram. É porque realmente estava, né, se construindo ainda uma linguagem cinematográfica mais específica ou própria, né, do veículo. Então ele traz aí esse rapaz que está aí, né, no soterrado. Ele fica 5 dias dentro da caverna, enquanto o Kirk Douglas fica lá vendendo jornal, escrevendo a matéria e controlando toda a situação. Ninguém chegava nesse ponto, só ele que entrava, só ele que tinha aí acesso a esse buraquinho para conversar com o homem que estava soterrado, e fica ali criando situações. Isso foi criando uma multidão, várias pessoas do país inteiro vieram ver, fizeram acampamento, fizeram oração. Uma coisa muito próxima do que a gente está vivendo hoje no país, né? Essa comoção nacional que vai passando de pessoa para pessoa, e as pessoas estão lá nem sabem por quê, na verdade, né? E começam a acreditar em algumas coisas e começam a se envolver com aquilo, mesmo que não tenha um envolvimento direto. Então ele fica ali cozinhando, né, essa situação aí para poder vender jornal, até que o soterrado começa a se sentir mal, e aí ele entra num estado já sem condições de ser salvo, porque a hora que ele ele viu que o cara estava morrendo, aí a consciência pesou. E aí ele tenta realmente salvá-lo, mas aí já não dá tempo mais, e acaba morrendo. Mas aí já era tarde demais, né, e pronto, ele cai em si. Ele joga na cara das pessoas que eles estavam lá buscando esse sensacionalismo, mas aí o mal já tinha feito, né? E ele discute com a esposa desse soterrado e ela acaba dando uma facada nele. Ele não conta para ninguém, volta para a cidade de Albuquerque, até que no momento ele vai e cai e o filme acaba. Faz um discurso final e o filme acaba. É isso, entendeu? Não tem essa estrutura clássica como a gente está acostumado. Tem o primeiro ponto de virada,
tem ali um bom desenvolvimento, mas o segundo ponto de virada é meio confuso. Ele pode ser quando o editor do jornal que ele trabalhava, lá de Albuquerque, chega e chama a atenção dele sobre isso. Pode ser exatamente o momento que ele percebe que a pessoa vai morrer, né? Ou pode ser até mesmo quando ele queria levar facada. Então não há um segundo ponto de virada, e não há um clímax, né? O clímax que deveria ser exatamente ele cair em si é quando o filme acaba, que era muito comum isso acontecer, né, antigamente nos filmes de Hollywood, né, na primeira década de 30 e 40. O filme não tinha um clímax, um final, né, uma moral da história, ele simplesmente acabava. Esse até busca uma certa instrução, mas muito por conta mais da pessoa do diretor, que é essa figura aí, né, que morreu em 2002. Como eu já falei, ele era jornalista, conhecia muito bem a profissão, né? Então ele traz aí uma crítica social muito grande a essa sociedade americana que valoriza muito esse sensacionalismo, essas notícias sensacionalistas, e naquela época também o telejornalismo estava começando a se estabelecer nos Estados Unidos, através desse tipo de matéria, né? Ainda também a televisão era um veículo novo, estava se popularizando rapidamente por conta da Segunda Guerra, do retorno das pessoas. Da década de 50, dos anos 70, 90% das produções mundiais de televisão eram dos Estados Unidos. Eram as séries que eram exportadas para o mundo inteiro, né? Só na década de 70 que ela começou a cair, quando chega a TV a cabo. Então há uma história aí muito grande, né? De como a televisão se relacionou com a sociedade. E o Billy Wilder faz essa crítica, exatamente por saber, né, por ser uma pessoa responsável também por filmes muito importantes, antes na década de 40, inclusive, e depois também. Billy Wilder é um grande nome, talvez seja um dos 10 maiores diretores de todos os tempos de Hollywood. Até hoje, as pessoas reverenciam a pessoa dele e o talento dele como diretor, na direção, e roteirista também. Ele é roteirista. Ou seja, ele sabia o que ele estava falando, né? Então ele faz essa crítica, e aí o filme então tem essa estrutura, mas não é uma estrutura ainda propriamente como a gente está acostumado a entender. Esses são os dois cartazes do filme, Montanha de Sete Abutres na versão brasileira e também no cartaz americano. E o nome dele, o título dele é Ace in the Hole, né? Não tem nada a ver com a Montanha dos Sete Abutres, mas a Montanha dos Sete Abutres é onde o rapaz estava soterrado. Ela era uma montanha que era um cemitério indígena, era uma montanha sagrada para os indígenas, né? E ele foi lá dentro para buscar algumas artefatos e acabou morrendo. Então aí, Kirk Douglas, né, se relacionando com a esposa dele, tem uma relação aí muito conflituosa com ela, e bate nela, inclusive. É um filme que hoje também seria muito difícil de ter uma situação dessa. Uma das cenas que está aqui aí embaixo, quando ele fala para essa multidão, ó, essa multidão toda estava lá embaixo aí, esperando que ele fosse salvo, ou acompanhando o resgate do personagem que estava soterrado, que acabou não acontecendo. Então, pessoal, Montanha dos Sete Abutres é um ótimo filme para você poder começar a ver qual a estrutura, como é que a estrutura do roteiro de 3 atos da linha narrativa começou a ser estruturada. E também foi o primeiro filme, talvez, que a gente consiga ver a estrutura narrativa do anti-herói, né, muito bem costurada. O Kirk Douglas começa, ele aparece, se apresenta, o filme apresenta a história dele, ele mesmo, né, em pouco menos de 5 minutos, mostra o caráter dele, que ele não é uma pessoa confiável, e ele passa a ser ali o anti-herói do filme até a sua redenção. Só que a redenção não é para o final feliz, ele acaba morrendo, né? Então essa também foi uma inovação nessa estrutura do anti-herói. Mas a gente já consegue ver essa narrativa, esse arco, né, dramático do personagem muito bem construído no filme. E aí a gente acompanha muito bem isso. Fica muito claro e evidente para nós que, na verdade, é uma crítica social que ele está fazendo. E não simplesmente tratando como se fosse um personagem que muitas vezes nos Estados Unidos o jornalista era tratado como super-herói. Foi nessa época que o Superman começou a fazer grande sucesso. Superman é um personagem que foi criado na época da depressão nos Estados Unidos, né? Mas na televisão ele começou a ganhar algumas séries de televisão nessa década de 50, né? Com essa expansão aí da TV americana. Então o jornalista era tratado até como super-herói. Ele mostra, ó, não, o jornalista pode ser isso aqui também. E eu sou jornalista. Então eu não estou falando isso com raiva nem do que é o que está acontecendo hoje, não. É porque realmente
naquele momento, naquela época, o cinema vinha mantendo aí uma briga, né, vamos dizer, com a televisão, e que depois eles viram que não adiantava brigar, né, e pelo contrário se juntaram, que é o que está acontecendo com as plataformas de streaming hoje, né? Até um pouco tempo atrás a gente achava que elas seriam conflitantes, que uma ia acabar com a outra, mas agora a gente está vendo que elas estão se fundindo, os estúdios de cinema estão cada vez mais dependentes da plataforma de streaming, e as plataformas de streaming cada vez mais dependendo do estúdio, e assim vai continuar por muito tempo. Mais uma vez, nenhum veículo vai acabar, vai deixar de existir, simplesmente porque uma nova plataforma, uma nova tecnologia surgiu e está sendo popularmente aceita aí pela população. Grande filme, vale a pena muito você ver. Deixe nos comentários qualquer indicação a mais. E não se esqueça que na descrição do vídeo eu vou colocar esses e outros filmes que eu não falei aqui, que marcam a década de 70, que marcam a década de 50, que você como roteirista que deve ver, né, e deve aprender com eles. Não é simplesmente ver para poder ver o filme, é para você analisar a estrutura, ver como foi construído o personagem, a narrativa, né, e tentar identificar aí, ou ter uma referência para você, ou mesmo te inspirar para você escrever o seu próprio roteiro. Ok? Um forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Boa jornada.